Olá, aqui estamos para cultuar ao Senhor. Como é bom, né? Vem estar conosco, é uma alegria receber cada um de vocês. Vamos agora aproveitar e também dar o seu like, né? Ao entrar, dá o like, curte o canal Quadrangular Penha, apertando o dedo que vai assim, curte o nosso canal Quadrangular Penha. Queremos continuar levando essa mensagem, então ao entrar, curte e vamos aproveitar esse tempo. Hoje é um dia gostoso para enviar o link que você acabou de receber para aqueles que você deseja que possam cultuar. É uma alegria receber cada um deles. Eles vão receber o link e falar: o culto está começando. Diga para eles virem, também curtir, dar o like, vem estar conosco. Como é bom cultuar ao Senhor, deixar todas as coisas e dizer: este é o tempo do nosso Deus. Porque o nosso Deus nos ama, Deus é amor, nos ama e Ele chama para esse momento, né? Coisa maravilhosa. Então, dá o seu like, curte. Vamos agora estar buscando ao Senhor. Queremos desejar que a paz seja contigo. Que esta paz te alcance no seu lar, no caminho, no trabalho, onde você estiver, nas férias, que esta paz te alcance. E vamos agora colocar este culto diante do Senhor, fazer uma oração de entrega. Tudo que vamos fazer, como é bom orar. Como é bom consagrar ao Senhor. Se você puder fechar os olhos, convidamos, mas se não, fica com o olho aberto, está dirigindo, mas o nosso pensamento é diante do trono do nosso Deus. Pai querido e amado, muito obrigada. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos porque temos agora esse momento precioso de cultuar ao Senhor. Mesmo que à distância, mas o teu Espírito se manifesta. O Senhor preparou esta forma. Que coisa boa, Deus. Mas o Senhor que é vivo, age, nós sentimos isso. É maravilhoso. Derrama agora a tua graça, derrama o teu poder. Tudo que vai ser feito aqui, a palavra que o Senhor vai ministrar aos nossos corações, cada oração, louvor, todas as coisas, nós colocamos diante do Senhor. Poderoso é o Senhor. E abrimos agora o nosso coração para receber. Fala conosco, Pai. Te amamos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o Senhor. Então vamos louvá-lo. Glórias ao teu nome, Senhor. Nós rendemos a ti, Senhor, toda a honra, Senhor, toda a glória, todo louvor, Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Quem foi perdoado
você foi perdoado e redimido. Cante. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Nós cantaremos, poder. Senhor. Nós cantaremos para sempre a Ti. Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos cantam, Santo, toda a criação. Santo, Exaltado és, Santo, Santo pra sempre. e o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, Tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos cantam, Santo, toda a criação. Santo, Exaltado és, Santo, Santo pra sempre. e o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, Tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás Santo, Santo pra sempre. Santo, Santo, ó Cordeiro do Divino Deus, digno tu és de todo louvor. Santo, ó Cordeiro do Divino Deus, só tu és santo. todo louvor. Santo, ó Cordeiro do Trino Deus, digno tu és de todo louvor. Santo, Cordeiro do Divino Deus, Digno tu és, digno tu és, digno tu és, digno tu és,
Aleluia! Louvado seja o Senhor. Diz o salmista, né? Bom é louvar ao Senhor, cantar louvor ao seu nome, e nós assim fazemos, é muito, muito bom. Vou passar alguns avisos para você, tá? Que é muito bom que você esteja conosco. Ó, quarta-feira, às 20 horas, uma live como essa chega até você, aonde você está. É muito bom. Quinta-feira, nós temos 2 cultos presenciais aqui na igreja. Convidamos você, venha participar. 15 horas, tarde da bênção. E às 20 horas é um culto de propósito. Então vem, convide pessoas, participe, né? À noite, das 20 horas, você pode trazer a garrafa de água ou a peça de roupa de alguém que não pode estar aqui. Precisa da oração, documentos, fotos, tudo ali colocas para receber oração. Nós temos testemunhos de pessoas que assim fizeram, né? A pessoa estava precisando, ela trouxe, recebeu oração e o poder de Deus se manifesta. Então você precisa colocar sua fé em ação, participar dos cultos, né? Convidar. Quinta-feira, 2 cultos presenciais. E domingo nós também temos cultos presenciais, 2, 9 horas da manhã. Culto de oração, para já iniciar na presença do Senhor. Domingo, 9 horas, presencial. E domingo, às 18 horas, é o culto da família. Não deixe de reunir sua família. Convide também primos, sobrinhos, os seus parentes. Traga-os, porque é maravilhoso reunir a família na presença do nosso Deus que se manifesta, onde acontecem culto kids, culto juniec, os juniores da quadrangular, as professoras se dedicam, eles recebem um lanche, vão para o culto deles, e de 13 anos para cima nós ficamos aqui adorando ao Senhor. Como é bom cultuar o nosso Deus, Ele é merecedor de honra, glória e louvor. Então vamos gastar um tempo diante do nosso Deus. Nós estamos aqui em 2026, num ano especial, que olha aí, nós temos o tema, né? Coloca aí, Dudu. Avante sem parar. Glória ao nome do Senhor. Deus deu este tema para a nossa Igreja do Evangelho Quadrangular em todo o nível Brasil, e aqui estamos para ver tudo aquilo que o Senhor vai fazer. E o Senhor faz através das nossas mãos, da nossa vida, da tua boca. Então convide pessoas, traga pessoas, né? Vou até contar agora, lembrei de uma coisa, quando eu vim na igreja pela primeira vez, eu tinha 9 anos, né? Vim com a minha tia, mas a amiga dela convidou. Minha tia devia ter uns 60, nem isso, não. E a amiga dela convidou, e o marido dela encheu o carro de mulheres, e eu vim do colo da minha tia, e aqui viemos. Olha que coisa maravilhosa. Não é maravilhoso? Deus viu essa atitude. Então convida as pessoas para vir na igreja, enche teu carro, traz as pessoas, porque aqui elas vão conhecer quem é o nosso Deus, quem é o nosso Jesus que morreu na cruz para salvar, morreu na cruz porque ama, né? O amor de Deus é maravilhoso. Então eu sei que este ano, avante sem parar as igrejas do Evangelho Quadrangular, vamos continuar levando a mensagem que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo voltará. Essa é a nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, que vai avante sem parar para louvar e bendizer e buscar ao Senhor. E você, nosso convidado, venha e traga os seus queridos que você quer que conheça esse amor do Senhor. Aleluia. Então agora, né, falando do amor do Senhor, daquilo que Ele tem, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Abra teu coração para receber a mensagem de Cristo. Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Que haja paz na sua casa, que haja paz no seu trabalho. Se você estiver no metrô, no carro, no avião, no submarino, aonde você estiver, haja paz no seu coração. Se você estiver enfrentando um momento de dificuldade, haja paz no seu coração. Nós estamos juntos, reunidos, mais uma vez,
para exaltar, para glorificar, para engrandecer aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. O nome dele é Jesus Cristo, o nosso Salvador. E quero aproveitar esse tempo para meditar na palavra de Deus com você. Se você puder, abra comigo aí. Em Isaías 64, no versículo 4. É um tempo agora em que vamos pensar nas coisas do alto, refletir naquilo que Deus nos deixou nas Escrituras como referência. E olha o que diz a Bíblia Sagrada. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Olha, esse é um versículo tão especial que expressa a autoridade, que expressa a grandeza, o poder de Deus, o nosso Senhor. Eu estava assistindo a uns rapazes que são físicos e que estudam energia, a ciência quântica, e eles então estavam falando sobre coisas interessantes. E eu me lembro, como se fosse hoje, em um domingo fantástico, estava mostrando dentro de um farol. O farol tem aquelas escadas que vão rodando para chegar lá em cima onde fica a lâmpada. Então eles iam subindo alguns degraus e abrindo uma janelinha dizendo: a ciência já descobriu isso, a ciência já descobriu aquilo, a ciência já descobriu aquilo outro. E aí eles abriram uma janelinha e falaram assim: nós não sabemos o que tem no átomo, ele não é possível ser dividido. E ali ficou a interrogação. Eu, criança, fiquei olhando aquilo, curioso. Hoje, adulto, passaram já aproximadamente 50 anos, a ciência chegou a um conhecimento profundo da matéria. Eles já dividiram o átomo em muitas partes. A ciência quântica conseguiu chegar lá. E pode-se dizer que tudo que você vê, pega, palpa, vem da energia. Eu estou simplificando o resultado que eles colocam ali, inclusive esse vídeo que eu estava assistindo a respeito dessa reportagem. Eu já tinha ouvido muitas vezes falar sobre isso. E aí ele disse, um dos cientistas, as pessoas e os cientistas não querem dizer que isso é Deus. A Bíblia fala, nele tudo se move, dele tudo veio a existir. A Bíblia já fala isso, que eu acabei de dizer, que a ciência está provando agora. E a Bíblia fala para nós que ele é um Deus. E aqui nós estamos vendo isso. Então, quando as pessoas chegam à conclusão, a ciência chega à conclusão e diz, olha, tem uma energia em que tudo se move e dela tudo provém. O próprio cientista diz, os meus companheiros não querem admitir que isso é Deus, o Criador. Então, aqui eu estou falando com você e peço a você, pare por um momento e reflita a respeito. Você não foi feito por acaso. Há um propósito na sua existência. Esse Deus ao qual estamos meditando, Deus, nele todas as coisas foram feitas, eu e você fomos feitos. Então, quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós começamos a ver pessoas que representaram algo. Então, vamos lá? Adão e Eva representou a desobediência e o afastamento de Deus com os homens. Caim representou o mal, a inveja, a ganância, a morte. Abel representou alguém agradável a Deus, que ofereceu algo que lhe importava. E aí veio Sete. Sete foi alguém agradável a Deus, que da sua descendência veio nascer o Salvador Jesus Cristo. E daí por diante nós vamos ver Noé, alguém em quem Deus confiou uma nova geração.
Depois eu vou usar aqui o papel porque também a mente não lembra de tudo. Nós vemos Abraão, a quem Deus concede ser o pai de uma grande nação. Depois veio Isaac, que deu sequência a isso. Nós vemos também José, que era alguém que sonhava. E além de sonhar, ele interpretava sonhos. Era alguém que tinha uma intimidade com Deus. E além de ele ter essa característica de ter acesso a sonhar e a interpretar sonhos, essa intimidade com Deus, ele também era alguém que não se dobrou às circunstâncias. Como precisamos de José nos nossos dias. Você que me ouve, lembra, José não se dobrou às circunstâncias. Quando você lê a história dele e vai vendo tantos e tantos desafios que ele enfrentou, ele não cedeu. Ele estava na cadeia, mas lá ele continuava sendo alguém de valor. Até que foi colocado, então, no palácio para governar toda uma antiguidade. E ainda quem o colocou disse, porque eu vejo que tem aí o Espírito e a excelência de Deus. Olha, muitas vezes as pessoas, por circunstâncias pequenas, se deixam levar, elas transigem, né? Elas, então tá, todo mundo faz, eu também faço, então também vou fazer. Não faça isso. Se você já fez assim, lembra que na graça hoje nós temos o perdão. E eu estou mostrando exemplos que ficaram lá no passado de pessoas que viveram coisas excelentes com Deus. Moisés, alguém que Deus confiou para libertar o seu povo e conduzi-lo a uma nova expectativa, a um novo tempo. Josué, alguém que Deus deu a ele a oportunidade de introduzir o povo na terra prometida. E ele não teve só esses episódios, teve vários episódios interessantes na vida dele, mas um dos mais marcantes é que ele ora de forma tal com que o sol para e a lua para. É algo que você fala, não é possível. Olha, eu acabei de dizer a você que a Deus todas as coisas são possíveis. Jesus fala isso. Aos homens não, mas a Deus tudo é possível. Então pode, quem quer dizer o quê? A Bíblia fala que assim foi, e eu vou dizer para você, assim foi. Você não estava lá. É verdade. Mas as pessoas que tiveram registraram isso, e ficou registrado para nós. Que Deus assim o fez. Vamos lá, mais alguém? Josué também tem uma frase muito bacana, que ele fala sobre ele e a casa dele. Ele diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma uma atitude. Nós vamos ver isso lá no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15. E você pode encontrar também a respeito do sol e da lua em Josué, capítulo 10, os versículos 12 ao 13, você vai encontrar. Nós vemos também alguém que Deus resolveu usar no Velho Testamento, que era Sansão. Ele teve um papel de destaque, tanto para o bem como para o mal. Sansão recebeu de Deus força, beleza, coragem. E essas coisas fazem o ser humano se envaidecer. Quando você lê a história dele, alguns tiveram isso e não se envaideceram, mas outros se envaideceram. E foi o caso de Sansão. Ele se perdeu pelos benefícios que Deus deu a ele. Até que então, tudo que ele tinha dado por Deus, ele jogou fora. E na morte de Sansão, ele tentou resgatar um pouco daquilo que Deus tinha dado. Mas foi triste o final ao qual ele viveu. Pare e pense, são escolhas que as pessoas fazem com a vida que Deus dá. Nós acabamos de falar que José, mesmo em todas as circunstâncias, não abriu mão da dignidade, do respeito, do temor a Deus. É algo muito especial que a gente observe isso. A Bíblia fala também de Samuel, fala sobre Davi. Samuel era alguém que falava em nome de Deus. Salomão também, tanto Davi quanto Salomão tiveram governos prósperos. E o amor que Davi tinha por Deus era algo muito especial. A Bíblia mostra que ele não foi alguém perfeito,
mas foi alguém agradável a Deus pelo um coração que pedia perdão quando enxergava que estava errado. E ele se arrependia do seu erro e pedia que Deus o perdoasse. Ele entendia que em Deus, por isso alguém diz que Davi era já a representação da graça. Era alguém que tinha um coração voltado a Deus. Salomão foi alguém que participou de caminhos tortos, se afastou de Deus, mas depois retornou à presença de Deus. Percebeu que nessa vida tudo é vaidade. Só não é vaidade o viver com Deus e a prestação de contas que o faremos lá no final. E ele deixa isso bem claro a todos nós. Por isso ele nos orienta dizendo, se alegrem com o dia que Deus te dá. Se alegrem. Eu tenho falado isso com os nossos irmãos do presencial e quero falar com você também. Se alegre com o dia que Deus tem te dado. Nós estamos vivendo os últimos dias difíceis. Não é só para você não, a maior parte. Mas o que vai fazer diferença no final do dia é como você lidou com as circunstâncias. Quero dar um pequeno exemplo. Uma pessoa que tem 2 ou 3 funcionários, se ele não lida bem com isso, ele não consegue ter o 4º ou o 5º funcionário. Ao contrário, a tendência é que ele vá diminuindo e passe a trabalhar sozinho. Agora, uma pessoa que aprende a lidar com 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, e ele vai chegando 100, 200, aí não tem mais limite. Ele já passou de um ponto em que não importa a quantidade de funcionários que tem, ele consegue lidar muito bem com aquelas circunstâncias. Eu acho que você está entendendo. Ah, pastor, olha, se você ficar dando desculpa, quanto mais desculpa você der, menos sucesso você vai ter na solução dos problemas. Pare de pensar que o seu problema é maior do que o dos outros. E que os seus problemas não têm solução. Ao contrário, outras pessoas já passaram por isso, já venceram e estão em outro momento, em outro patamar. Aprenda com isso. Aprenda, é o que estamos fazendo aqui. Estamos olhando para trás para olhar o que Deus fez com cada um, como agiu, e estamos fazendo só um panorama com alguém que olha lá de cima, do satélite. A Bíblia também fala sobre Elias, alguém que foi usado por Deus em circunstâncias assim, muito especial. O fogo desceu quando Elias orou. Algo especial. Eu me lembro daquele corinho. Elias orou, 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 e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou, e o sol parou. Então observe. Elias foi alguém que representou a Deus em circunstâncias também adversas. Eliseu foi alguém que o acompanhava como o seu auxiliar, diferente dos outros que querem rachar, dividir. Ele falou, eu vou ficar com você até o fim. E eu gostaria de poder ter a unção dobrada. Elias olha e fala, dura coisa você pediu. Muitas vezes as pessoas pedem coisas sem pensar. E ele pediu. E ele falou, olha, se você me ver subindo, você vai ter, então, isso, o desejo do seu coração. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que veio um carro de fogo, veio cavalos. E todo mundo diz, então Elias subiu num carro de fogo. Não. A Bíblia diz que ele subiu num redemoinho. E as pessoas que ali estavam, tinha bastante gente, dos profetas lá, pediram para Eliseu, deixa a gente procurar Elias, vai que o Espírito de Deus levou ele para algum outro lugar, e nós vamos lá buscá-lo. Não, Deus o recolheu para si. E nós vemos aqui que a Bíblia fala que Moisés e Elias estavam no momento da transfiguração de Jesus lá no monte, falando a respeito das coisas de Cristo. Olha, ele foi recolhido à presença do Todo-Poderoso. Irmãos, amigos, companheiros aqui, você muitas vezes acha que é muito importante ser um presidente de um país, ser um representante. Tem o seu valor aqui na terra, mas mais importante é você ter representatividade lá na eternidade, aonde ele reina de forma absoluta. Aqui é o mundo que ele nos colocou e deixou os homens governando. Então muitas vezes você acha que isso é tudo. Não, isso aqui é muito pequeno e limitado. O reino de Deus não se estabelece apenas nessa terra, e no universo. Por isso é importante que você tenha representatividade lá. E Elias foi alguém que teve representatividade aqui e lá também. Ele operou tantos milagres através do poder de Deus. Aliás, Elias já tinha tido a informação que Deus haveria de recolhê-lo
Por isso que ele falou isso para Eliseu. Deus vai me recolher. Ou seja, quando a pessoa tem intimidade com Deus, até isso Deus mostra para ele o futuro, os tempos. É algo especial mesmo. Elias ressuscitou também pessoas. Elias abriu o mar, as águas, né? Separou as águas. E quero falar de mais alguns outros que eu tenho aqui, separei. Quero falar de Saul. Saul foi um rei que tinha a unção, a mesma unção que Davi teve. Porém, Deus o rejeitou, porque ele fez escolhas ruins. Assim foi com Caim e Abel. Os dois tinham a presença de Deus ali e podiam ter feito coisas especiais, mas Caim optou por não fazê-lo. Se você é alguém que está me ouvindo aí, está acompanhando comigo, isso que se está pensando de coisa ruim, para, hein? Desfaz isso do seu pensamento. Quero lembrar você que rebelião, quem faz, são aqueles que usam o diabo como seus exemplos. Seu exemplo. Ele sim foi o primeiro a ser alguém a fazer rebelião. Alguém para dividir, para romper, para estragar, para mentir, para enganar. Então, se você está pensando em coisas ruins, parem. Porque Deus quer te usar para propósitos bons. Eu estou falando aqui de tantas pessoas que foram usadas para tantos propósitos bons. Nós lembramos também aqui a você que a Bíblia nos fala sobre Daniel. Daniel tinha um coração excelente diante de Deus e diante dos homens. Era alguém que foi usado para governar. Era semelhante a prefeito. Se você comparar hoje na nossa estrutura aqui do Brasil, era talvez entre um prefeito e um governador. Ele tinha essa autoridade humana. Mas, além de ser isso, ele era excelente para com os homens e para com Deus. E as pessoas não achavam em Daniel alguma coisa ruim para condená-lo, porque eles tinham raiva disso. Observa que você ser correto muitas vezes produz isso. Pessoas que têm raiva de você. O problema é delas, elas têm que se ver com Deus. Foi o que aconteceu ali. Ele continuou fiel e elas então intentaram o mal para ele quando esse mal virou para elas mesmas. Por isso que Jesus fala para a gente desejar para os outros o que a gente quer para a gente. E o mal que eles intentaram para Daniel veio sobre a vida deles, porque Deus livrou Daniel da boca dos leões, daquela cova onde ele foi lançado. Deus o livrou. E a sentença que era para Daniel se tornou para os que desejaram a ele. Algo especial. E ele pôde dizer: rei, eu não ofendi nem você e nem a Deus. Eu tenho andado reto. Vale a pena fazer o que é certo. Está começando um novo ano, você que anda fazendo besteira, pare. Comece a fazer o que é certo. Pare de murmurar, falar mal dos outros, a ter inveja, ganância e outras coisas que não te levam a nada. Todo ganancioso vai para o mesmo lugar que o não ganancioso depois que parte. A diferença é onde ele vai viver a eternidade. Aqui vai para o cemitério. Na eternidade, um vai para o céu e o outro não irá para o céu. Falamos de Daniel. Mesaque, Sadraque, Abidnego também eram amigos de Daniel. Olha, ter amizades boas, em bons propósitos, vale a pena. Eles, por servirem a Deus, não se curvarem à adoração a outros, a não ser a Deus, porque naquele momento o que se queria era uma adoração ao que governava. E eles falaram: olha, nós somos fiéis em tudo em relação à sua pessoa, mas em relação a se curvarmos em adoração só a Deus. E nós não abrimos mão disso. Aquele governante ficou muito irado porque ele estava sendo humilhado perante os outros, né? Porque achou que eles estavam sendo rebeldes. E eles falaram: não há rebeldia nisso. Mas nós já decidimos que nós só adoramos ao único Deus, ao Deus verdadeiro. E falou: então vocês vão ver a prova. Ele pode livrar vocês da minha fornalha de fogo? Ele na boca dele, achou que ele estava ameaçando eles. Eles disseram para ele assim: olha, se ele pode livrar ou não, isso não é problema seu. Isso é com a gente aqui, entre nós e ele. O fato é que nós não vamos se curvar a você em adoração. Irmãos, amigos, companheiro aqui,
pessoas que estão ligadas na mesma reflexão. Esse Deus que trabalha para aquele que nele espera, que nós lemos aqui, ao qual Isaías está falando aí, ele estava com Mesaque, Sadraque e Abednego da mesma forma que estava com Daniel ou com José. E a Bíblia diz que mandou que se fortalecesse ainda mais a fornalha de fogo. Alguns dizem que até faleceram por chegar perto dos que estavam aquecendo, de tão forte que estava. E eles foram lançados, atados, ou seja, passaram para que eles não se mexessem. Vamos interpretar como múmias, né? Atados. E daqui a pouco o que se achava poderoso olhou e falou: mas nós não jogamos 3 lá dentro? E eu tô vendo 4 andando lá dentro? E um tem um aspecto dos deuses, quer dizer, ele não interpretava muito bem o que via. Oh, aleluia. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Esperar é isso, é crer nas suas promessas e não titubear ou, todo mundo faz, eu também vou fazer, tô cansado, tá cheio de gente, eu já fiz muito para aquele pastor, eu já fiz muito para aquele líder. Não, quando nós trabalhamos, não é para o pastor ou para o líder, é para Deus. Todo o meu trabalho de uma vida foi em função das pessoas, mas para Deus. Então, é um Deus que estava lá, mostrou a sua presença com Mesaque, Sadraque e Abednego. Foi registrado no livro dos reis, isso daí. O reinado da época registrou lá no seu reinado, no seu livro lá, nos seus diários. E todos os grandes estavam presentes e viram e ouviram a glória de um Deus. E foi feito um dito após isso. Eles foram tirados e a Bíblia diz que nem cheiro de queimado havia nos seus corpos. E foi feito um decreto que todos deveriam servir e adorar ao Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego. Porque era um Deus que podia livrar, assim como de Daniel. Portanto, eu quero que você veja como a Bíblia nos deixa bons exemplos. Embora alguns nos nossos dias continuem seguindo o exemplo de outros homens que eles julgam pessoas que fazem coisas erradas, mas se tornam importantes socialmente. Eles seguem, mas perante Deus, nada. E eu quero lembrar vocês que essas palavras que eu estou dizendo estão nas palavras de Jesus Cristo, o Senhor. Ele disse, naquele dia, muitos vão dizer para mim, vão me dizer, eu expulsei demônios do seu nome, eu falei novas línguas, e vão dizer outras coisas aí, que usaram os dons. E ele vai dizer para essas pessoas, apartai-vos de mim, vós, não vos conheço, vocês que praticavam a iniquidade. Praticar a iniquidade, mesmo tendo dons, é isso mesmo. Você que acha que quando alguém faz uma maravilha ou faz uma coisa grande é porque ele é de Deus, isso não é relativo, não. Muitas vezes a pessoa tem fé e tem dom, só que ela vive uma vida de iniquidade e não vai entrar na eternidade. Por isso, muitas vezes as pessoas chamam muita atenção para os dons, porque o dom é para o momento, né? É para um bem-estar momentâneo aqui na terra. Mas nós estamos falando de coisas que são para a eternidade, pessoas que honraram a Deus e ficou marcado na história. E a Bíblia também fala sobre Ruth, fala sobre Esther. E o Novo Testamento vai falar uma série de outras pessoas. Estevão foi alguém muito especial. E outros que amaram de forma incondicional e honraram a Deus na sua forma de proceder. Por isso, esse Deus que trabalha para aquele que nele espera, continua sendo Deus. Jesus foi quem falou, insistam com o Pai. Na época do Velho Testamento, nas outras dispensações, nos períodos que Deus provou o homem de outras formas, Deus era apresentado como Deus, Todo-Poderoso. Agora Jesus também o apresenta como Deus, o Todo-Poderoso, mas faz uma filiação através dele. Ele diz, por isso que a Bíblia fala que ele era o unigênito. Então, estou abrindo mão da minha herança, que era só minha, e estou compartilhando com vocês. Agora vocês também fazem parte da família. Os que creem em mim, creem no Pai e vão participar de uma nova vida com o Pai. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Mesmo nas circunstâncias. E aqui quem está falando com vocês é alguém que não consegue explicar para você
Tem um monte de gente falando que explica aí, mas não é nada verdadeiro, é tudo imaginação da mente deles. A gente não consegue explicar os propósitos e projetos de Deus que são mais elevados. A Bíblia fala, os meus pensamentos são mais elevados do que o de vocês. Então a gente não consegue entrar. É Deus que sabe por que faz essas coisas e como age. O importante é que eu e você sejamos achados diante dele em paz, obedientes, assim como bons exemplos ficaram para nós no Velho Testamento e no Novo Testamento. Possamos eu e você ser pessoas que deixem nesta terra bons exemplos, que fique registrado no livro da vida. Está sendo registrado os nossos dias, que fique registrado que você foi alguém que creu, que você foi alguém que depositou diante dele o seu melhor, que deu a ele a sua vida, que ofereceu a ele o seu louvor, o seu coração, a sua alma. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, toda a tua alma. Foi alguém que o representou enquanto esteve na terra, mesmo nas circunstâncias difíceis. O que é gostoso é que, assim como Saul não teve a segunda chance lá atrás, mas o que é gostoso é que no Novo Testamento você tem a segunda chance. Jesus, na graça, diferente da época que Saul vivia, assim Sansão, quando teve a segunda chance, foi para a morte. Na graça nós temos muitas, e isso o apóstolo Paulo diz assim que porque a graça é abundante, a gente não deve abusar dela. Por isso eu quero dizer para você, se você errou, levanta a tua cabeça, peça perdão de verdade, reconheça, assim como Zaqueu. Ele reconheceu e se propôs a consertar e a reparar o dano. Se é possível, faça. Arrependa-se e começa, faz novo. Viva nesta terra com este Deus que trabalha para aquele que nele espera. É um Deus que nos acompanha todos os dias. E Jesus sela esta fala de Isaías dizendo: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação final dos séculos. É a palavra de quem pode e faz. Ele é fiel e cumpre o que prometeu. Assim ele tem demonstrado no passado e no presente, um Deus vivo. E por isso, eu quero pedir que você faça uma breve reflexão. Quer entregar a sua vida a Ele, dizendo: olha, eu reconheço que eu tenho andado pelos meus próprios caminhos e eu quero oferecer a minha vida a Ele, que Ele conduza os meus dias. Eu quero confiar a Ele a minha vida, o meu coração. Se você deseja fazer isso, diga agora comigo, repita essa oração: Deus, eu entendi a mensagem que foi pregada e eu quero confiar a Ti os meus dias. Quero pedir perdão dos meus pecados, do meu passado. Quero pedir, faz nova todas as coisas. Renova minha mente, renova o meu coração, renova o meu corpo, renova a minha fé. Faz de mim um instrumento seu para a tua glória. Mantém e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Se você tomou essa decisão, parabéns. Porque eu tomo essa decisão todos os dias, dizendo: Senhor, eu mantenho a minha fé. Eu mantenho o meu posicionamento que lá atrás eu tomei. Eu renovo a minha aliança com Ele todos os dias, para que fique claro para mim mesmo o que eu quis e o que eu quero. Porque para Ele sabe, Ele vê o que nós nos posicionamos. Então eu faço isso constantemente, para alegrar o coração dele, é claro. Aleluia. Essa palavra é forte, viu? Eu tinha muito mais aqui preparado, mas hoje vamos ficar por aqui. Quero orar por você. Quero orar pelos seus. Momento da fé, momento da oração. Vem comigo, vamos orar. Feche os teus olhos se você puder. Se você estiver dirigindo ou fazendo uma fritura ou fazendo qualquer outra circunstância, não é hora de fechar os olhos. Mas se você puder, feche os seus olhos. Eleve o seu pensamento a Deus comigo. Se você não puder fechar os olhos, eleve o seu pensamento a Deus comigo. Deus e Pai, Criador de todas as coisas, nós aqui observamos na Tua palavra pessoas que, mesmo em circunstâncias adversas, se mantiveram fiel. E o Senhor trabalhou em favor deles e fez coisas grandiosas que ficaram registradas para a eternidade, porque eles creram, porque Te amaram. Senhor, nós temos pessoas ligadas conosco que estão enfrentando situações de todos os tipos. E eu oro agora para que, no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, assim como o Senhor veio até os discípulos e acalmou a tempestade,
encerrando as ondas, encerrando os ventos, encerrando a água que caía. Eu oro agora para que este mal que está assolando esta vida cesse agora, no nome de Jesus Cristo. Esse mal que está assolando esta família, este lar, esta empresa, cesse agora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Todo mal vai embora. Esse mal que está assolando esse leito de hospital, cesse agora, vai embora. Esta vida que está sendo assolada seja liberta. Aonde ela estiver, num presídio, se ela estiver num hospital, na rua, no metrô, se ela estiver na sua casa, aonde ela estiver, seja alcançada agora pelo poder e a autoridade daquele que reina. Deus que trabalha para aquele que nele espera. Receba virtude, receba a força do alto, receba renovo, receba saúde e libertação. Pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Eu oro agora também, Senhor. Assim como o Senhor multiplicou pães e peixes, assim como o Senhor transformou a água em vinho, o Senhor fez maravilhas. Eu oro para que se manifeste sobre este lugar, segundo a necessidade, que haja o seu mover para realizar maravilhas nesta pessoa, nesta casa, neste trabalho. No nome de Jesus. Amém. Você que orou comigo, diga amém, Jesus, eu creio. Ô, tempo gostoso, né? Tempo da palavra, tempo gostoso da oração da fé. Eu vou chamar agora o pastor Eduardo. Ele vai estar orando pelo Brasil e pela nação. Depois eu volto e vou estar consagrando a Deus a sua oferta, o seu dízimo e fazendo o fechamento desse tempo juntos, tá bom? Até já. Paz seja convosco, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, né? Já estamos aí nesse culto abençoado, meditando na palavra de Deus, com uma pregação maravilhosa. E agora com orações, né, com o pastor Antônio Alfredo. E agora também vamos orar mais um pouquinho pelo nosso país. Então feche os seus olhos, ore comigo agora nesse momento. Vamos lá? Senhor, nosso Deus, nós juntos, Pai, unidos aqui através dessa live, nós entramos, Pai, na Tua presença, clamando pelo nosso Brasil, clamando pela nossa nação. Senhor, nós oramos ao Senhor porque sabemos que o Senhor tem poder, por isso que nós clamamos a Ti, porque o Senhor pode transformar. E, Pai, nós oramos abençoando, Pai, todas as autoridades, Pai, no nível nacional, nível estadual, também a nível municipal, todos aqueles que nos governam. Oramos também, Pai, pelos funcionários públicos, pelos trabalhadores, por cada um que faz a diferença nessa nação. Que o Senhor cubra, Pai, cada cidadão com a Tua sabedoria para fazer desse lugar um país melhor. E também especificamente, Senhor, nós oramos clamando pela nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, nossos líderes espirituais, Pastor Mário de Oliveira, Pai, no Conselho Nacional e sua esposa. Também oramos, Pai, pelo nosso querido Pastor Toninho aqui no Conselho Estadual, que tem nos liderado aqui em São Paulo, e também pelo Pastor Antônio Alfredo e pela Pastora Alessandra. Nós oramos abençoando eles, Pai, para que eles possam também da mesma forma conduzir, Pai, a Tua igreja, conduzir o Teu reino aqui nessa terra, Pai, com sabedoria, com dedicação, com amor, servindo, Pai, ao Senhor, expandindo o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos essa nação, Pai. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Nós cremos nisso, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, amém. Vamos voltar com o pastor Antônio Alfredo, vamos continuar aí com o nosso culto. Não saia daí. Até mais. Deus abençoe. Estamos de volta. Tendo já invocado a Deus, o nome do Senhor por essa nação, eu quero consagrar a Ele aquilo que você traz diante dele. Se você tem o seu dízimo, se você tem a sua oferta, se você tem algo que quer oferecer a Deus com gratidão, fruto do teu trabalho, daquilo que Ele já tem te dado, porque a recompensa pelo seu trabalho é Deus quem dá, está escrito lá no começo, que pelo suor
nosso, nós receberemos a recompensa do alimento e da manutenção da vida. Então é Ele quem recompensa a cada um. E é gostoso que quando nós confiamos a Ele, trazemos a Ele algo importante, como desde o começo assim é, Ele retribui. No livro de Malaquias nós vemos Deus tendo uma conversa franca com as pessoas e dizendo para elas: olha, faça prova de mim. Vocês têm tirado o que é meu, da minha parte, que vocês deveriam trazer diante de mim com gratidão. E aí faça a prova de mim. Se vocês trazem a minha presença e eu não abro a vocês as janelas do céu e derramo bênçãos multiplicadas, abundante. E a Bíblia diz que Ele repreende o devorador. É algo que ninguém de nós pode fazer, mas Ele pode. E está escrito que a porta que Ele fecha, ninguém abre. E a que Ele abre, ninguém fecha o céu. Ele pode abrir portas maravilhosas para você e fechar as portas para o devorador. Por isso, esse é um tempo de gratidão. Estou aqui te estimulando e ensinando você a dar a Deus algo que te importa e receber dele bênçãos especiais, abundância, janelas do céu abertas. Vamos falar com Deus então? Consagramos a Ti, Senhor, aquilo que os Teus filhos trazem diante da Tua presença. Está aí o amor e o carinho, como crianças gratas pelo alimento que lhe é dado, o sorriso que se dá para o pai e a mãe, como crianças que são gratas por aqueles que cuidam deles, que dão um sorriso para os tios e os amigos. Nós também, Senhor, olhamos para Ti, somos gratos pela vida e pelo Teu cuidado e trazemos à Tua presença coisas que nos importam, para que o Senhor seja glorificado. Trazemos uma oferta, trazemos o partilhar o nosso dízimo daquilo que temos recebido. Consagramos a Ti, Senhor, recebe, pois é para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. E lembrando, Ele é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Espere em Deus, confie a sua vida a Deus, viva fiel mesmo nas circunstâncias difíceis. Alguém vai dizer, por um acaso eu até vi um vídeo dele, se você não está passando situações difíceis, você não tem Deus. Não é verdade. As situações difíceis, quem disse foi Jesus, falou que no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Ele é o Deus que trabalha para aquele que nele espera. Se mantenha perseverante, mesmo diante das circunstâncias difíceis, e você vai ver a glória de Deus multiplicando bênçãos, multiplicando vitória e etc. Deus te abençoe. Desejo que a unção do alto permaneça sobre você, porque o Espírito de Deus nos traz abundância no nosso viver. Tchau.